Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa ir desde já pedindo o auxílio do Espírito Santo, para que possa te ajudar a aproveitar o máximo de toda essa catequese de hoje, e que esse mesmo Espírito toque tua mente, teu coração, tua alma, teu entendimento, e possa te ajudar, nos ajudar a acolher com maior amor e fidelidade tudo que essa catequese de hoje quer nos dizer. E eu vos louvo, Pai Todo-Poderoso, pela vida de cada um de nós, principalmente desses irmãos e irmãs aqui presentes, e pela graça de mais esse encontro que o Senhor nos dá a permissão. Desde já, Senhor, pedimos que Teu Divino Espírito Santo venha nos envolver, nos guiar e nos conduzir, para que essa catequese possa e fale profundamente aos nossos corações, assim como foi a da semana anterior. Usa, Senhor Jesus, do Teu Espírito de entendimento, de sabedoria, de discernimento, para que cada um aqui possa compreender profundamente as realidades de tudo que aqui falamos, apresentamos, refletimos, e principalmente com um desejo profundo de viver aquilo que aqui estão a conhecer, possam crescer cada vez mais nessa fé católica, apostólica, romana, buscar verdadeiramente esse desejo de serem discípulos fiéis e testemunhos do Senhor em meio a este mundo e este tempo. E que assim, Senhor, essas catequeses possam produzir os melhores frutos na vida de cada um deles e delas, no seio dos seus lares, famílias, amigos, trabalho e onde quer que estejam. E que assim, Senhor, os frutos desse dia de catequese sejam todos para a honra e glória do Teu Santíssimo nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs que acabaram de chegar, boa tarde a todos vocês, paz e bem a todos. Quem estiver com sua Bíblia aí por perto, abra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, para nós então darmos prosseguimento à temática que iniciamos semana passada sobre o primeiro dos sacramentos de cura, que é o sacramento da reconciliação, confissão ou penitência.
Na semana passada, então, nós procuramos guiar a primeira parte daquela catequese, mostrando para vocês, fazendo o link, né, digamos assim, entre o sacramento que nosso Senhor Jesus Cristo institui ali no domingo, né, da sua ressurreição, quando ele adentra aquele cenáculo, encontra aqueles discípulos trancados, apavorados, medrosos. Ali ele sopra o Espírito Santo sobre eles e dá a eles autoridade de perdoar pecados, né? E aí nós fizemos esse link, né, essa ligação com o Antigo Testamento para nós vermos como já estava, de certa forma, prefigurada esse sacramento na necessidade que aquele povo tinha de cada vez que pecava contra Deus, ir a Deus, receber o perdão, né? Depois de pecar, serem punidos, severamente punidos, iam a Deus, humilhados, arrependidos, e recebiam o perdão e a reconciliação. Então esse sacramento, de certa forma, ele já está prefigurado na própria conduta, né, no próprio agir entre Deus e seu povo. E Jesus agora vai instituir isso de forma sacramental dentro da sua igreja, para homens escolhidos, né, e com um ministério especial sacerdotal. Então, por que que ele, né, Jesus dá essa autoridade para eles? Porque Jesus tem autoridade de perdoar pecados. E é o que nós vamos ver aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, que é o que eu pedi para que vocês abrissem a Bíblia aí, para a gente então dar continuidade. Então diz aí a palavra de Deus que Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram consigo: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: por que pensais o mal em vossos corações? Que será mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então dirigiu-se ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse foi um dos motivos que Jesus foi mandado para a cruz, né? Na visão daqueles fariseus e escribas, saduceus, o que Jesus fazia era blasfemo, porque para eles só Deus Pai Todo-Poderoso era capaz de perdoar pecados. E vem aquele homem, que eles acreditavam que era um mero homem, e diz ali: perdoados são os teus pecados. E aí eles questionando, Jesus diz, né, o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E é por isso que lá ele ressuscitado, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz, né, os pecados que perdoarem serão perdoados, os que retivestes serão retidos. Ele dá agora àqueles homens com um ministério sacerdotal o poder de perdoar os pecados, ou seja, de redimir o homem com Deus, de religar o que estava separado. Religare religião. Né?
Religar significa, religião significa ligar novamente. Então, cada vez que o homem peca, ele quebra esse vínculo com Deus. E só a igreja, pelos seus sacerdotes, no sacramento da confissão, eles são capazes de fazer esse religarem, esse religamento, essa religião. Então, o sacramento da reconciliação, confissão ou penitência. Nós vimos sábado passado que ele tem esse poder de cura, por isso que é um sacramento de cura. Mas, principalmente, um sacramento de reconciliação com Deus. Onde o homem peca e se aparta, se afasta de Deus, cria uma inimizade com Deus. E pelo sacramento da reconciliação, ele se redime e aquele ato de rebeldia, de afastamento, ele então é apagado e o homem entra então em paz com Deus. Por isso que lá na carta aos Romanos, São Paulo vai deixar muito textual isso, né? Quando ele diz, né, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje temos paz com Deus. Enquanto Jesus não derrotou pela sua morte e morte de cruz o pecado lá no alto do Calvário, o homem vivia em constante inimizade com Deus. O homem vivia então em constante inimizade com Deus. Então, o homem entra em inimizade com Deus quando peca, pelo sacramento da reconciliação, ele se reconcilia então de novo com Deus. Daí a importância fundamental e vital de nós vivermos este sacramento. E aí hoje nós, nessa segunda parte, vamos então aprofundar um pouco nos ensinamentos da própria Igreja, a partir do Catecismo da Igreja Católica, o que a Igreja nos ensina e nos orienta a entendermos, compreendermos, para bem vivermos e exercitarmos na nossa vida, de forma eficaz, esse sacramento tão importante que é da reconciliação ou confissão. Então, quem já tem aí o seu catecismo, a partir do parágrafo 1422, você vai encontrar essa explicação aí sobre esse sacramento. E no 1422 diz assim: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja que feriram ao pecarem e ao qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplos e orações. Então você ir ao sacramento da confissão, ir ao sacramento da reconciliação, é você entender que você vai buscando o quê? Primeiro, se redimir da ofensa que você cometeu para com Deus com o seu ato de pecado. E ao mesmo tempo, automaticamente você fere a igreja, porque você é corpo de Cristo. Então, você entra também em inimizade com a própria igreja, você entra em ruptura com a própria igreja. Tá? Então, por isso ser necessário ir ao sacramento da confissão. Cada vez que eu peco, eu me coloco em excomúnio, fora da comunhão da igreja. E eu tenho que voltar. Então, pense bem, a igreja é a nossa família. Imagine você, vamos reduzir agora para a tua família em particular. Você comete algo grave contra seu pai, sua mãe, um irmão seu dentro de casa. Isso vai ficar assim mesmo, como se nada acontecesse?
Por exemplo, você foi extremamente agressivo, sei lá, com sua mãe, no momento ali de uma discussão, surge um tema, alguma coisa, daqui a pouco você sai com extrema ignorância, né? Palavras duras com sua mãe, por exemplo. E vai ficar como se nada tivesse acontecido. Aquelas tuas palavras duras que feriram, que machucaram, que magoaram aquela pessoa, e você vai tocar a vida para frente como se nada tivesse acontecido? Não. É claro que tem que haver um passo de reconciliação com aquela situação. Porque como é que fica a tua relação, você e tua mãe agora? É claro que ali fica uma barreira, é claro que ali fica algo estranho agora naquela relação. E aquilo precisa ser superado. E qual é a forma de superação? É a via do perdão. Então assim é conosco para com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ofendemos, pecamos contra o nosso Deus e vamos levando e vamos tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Então nenhuma consideração, nenhum ato de reparação, de arrependimento, isso não existe. Então, nós temos que reparar essa ofensa com Deus. Nós temos que nos reconciliar com a igreja. Então, no parágrafo 1426, vocês vão perceber, se você ler todos os parágrafos que diz referência ao sacramento da reconciliação ou confissão, eles sempre vão usar a palavra conversão. Muitas vezes. Por isso que esse sacramento também é chamado de sacramento da conversão. No 1426 vai dizer que a conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornaram santos e íntegros diante dele. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e sem defeito. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, como eu já falei para vocês aqui anteriormente, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para o qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Então, vocês veem aí que esse parágrafo 1426, ele fala então que quando nós somos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo, quando passamos a comungar, recebemos o corpo e o sangue de Cristo que nos alimenta, esses dois sacramentos nos fazem o quê? Santos e íntegros diante dele. E isso é a chamada primeira conversão. O nosso batismo é a nossa primeira conversão. É a nossa primeira saída do pecado original, no caso, para irmos aos braços de Deus, semelhante àquele filho pródigo, que volta do seu estado de pecado para os braços de Deus. Agora, isso vai ser o suficiente? Que bom que fosse. Que bom que fosse, como foi na vida de muitos santos da igreja, que desde ali do dia do seu batismo
dos seus primeiros momentos de vida, já começaram a manifestar a vida de santidade e assim foram até o fim da sua vida. Mas isso é para almas escolhidas. Isso é para almas, né, que Deus teve uma escolha particular, porque você vai ver a trajetória da vida dela, Deus vai mostrar uma missão específica. Como foi Santa Faustina Kowalska, que Deus lá na frente vai dizer: e eu te atraí para os meus caminhos porque eu queria te fazer a minha apóstola da misericórdia. Como atraiu Santa Maria Margarida Alacoque para fazer dela a apóstola da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E assim, Deus fez com tantos e tantos santos e santas da igreja. Mas a maioria de nós saímos do batismo, entramos para uma vida regular, muitas vezes por falhas numa catequese familiar, nós vamos conhecer o pecado. Conhecendo o pecado, nós vamos ter que conhecer uma nova conversão. Então, o parágrafo 1440, que vocês todos, né, tem que ter ele gravado, marcado aí no seu catecismo, porque é ele que define o que é pecado, né? O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a igreja. Olha como é forte essa palavra, gente. Esse termo. É um atentado à comunhão com a igreja. Você vê aí na televisão, né, nos telejornais, né? Fulano de tal sofreu um atentado, né? Ou seja, sofreu um ato violento, extremo, gravíssimo, né? Do mesmo jeito, o nosso ato de pecar é um ato extremo, violento, gravíssimo contra a nossa igreja. Por isso a conversão, olha aí a palavrinha de novo. Sempre vinculem sacramento da confissão à conversão. Por isso a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então, se isso acontece, você peca, ofende a Deus, rompe com Ele e comete um atentado contra a igreja, você não pode continuar nesse estado. Eu não posso continuar nesse estado. Eu tenho que ir buscar a solução para isso. E aí, necessário se faz o que então? O sacramento da reconciliação. Necessário se faz então o sacramento da reconciliação. Né? E toda vez então que eu vou ao sacramento da reconciliação, eu recebo então essa graça do perdão. E isso diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1428. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que, santa em si mesma e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação.
Então, toda vez que eu peco, eu rompi com aquela primeira conversão que foi lá no batismo. E eu tenho que viver uma segunda conversão. E essa segunda conversão se dá ali dentro daquele confessionário, confessando os pecados e pedindo perdão de Deus. E aqui diz então que essa segunda conversão ela é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja. O que a igreja está dizendo? Que ela é consciente que nós vamos pecar e pecar e pecar muitas vezes. Infelizmente. Vamos sair daquele confessionário, lavados, remidos, em estado de graça. E muitas vezes, logo botando o pé fora daquele confessionário, vamos pecar de novo. Então é uma missão ininterrupta de nós, povo. Saber que pecando temos que ir ao sacramento da reconciliação e da confissão. E a igreja, nos seus ministros, né, os sacerdotes, é a missão deles estarem nos recebendo e nos dando perdão por esse sacramento. Por isso que Pedro, quando pergunta para Jesus, Mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Olha aí, o número da perfeição, a presença perfeita de Deus. Jesus diz o quê? Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Jesus já tá ali declarando. A natureza humana decaída e concupiscente vai pecar, pecar e voltar a pecar novamente e tornar a pecar mais uma vez e assim por diante. E você, Pedro, vocês, a igreja, vocês, os meus ministros, da mesma forma que eu, da mesma forma que o Pai, temos que estar ali de prontidão, à espera dessas almas que chegam feridas e maculadas, sujas, imundas e impuras, como aquele filho pródigo, prontos para perdoá-los cada vez que eles vêm e pedem perdão. Então, essa segunda conversão vai continuar. Ela só deixa de existir aonde? Lá naqueles santos de sétima morada, como, né, de Santa Teresa de Ávila. Aqueles santos que já não pecam mais. Aqueles que, como Jesus dizem, né, o inimigo não tem poder sobre mim. Ele pode vir com as armas que ele quiser. Tentação nenhuma os demove mais. Pecado nenhum os tiram mais da presença do Senhor. Como foi o caso de Santa Catarina de Sena. Que um dia Satanás se manifestou a ela e disse: eu não venho mais contra ti. Porque toda vez que eu tento te exaltar, tu te humilhas até o mais profundo. E quando eu tento te humilhar das piores maneiras, tu te eleva buscando a misericórdia de Deus. Então, nossa Santa Catarina de Sena usou as duas armas eficazes contra as duas armas mortais do inimigo que ele tentou contra Jesus lá na tentação do deserto. Primeiro, de elevar a Jesus. Prostra-te, me adoras, e eu te darei todos esses reinos, porque me pertencem todos. Jesus diz: só a Deus adorarás, ou seja, rebaixamento, humilhação, humildade. Então, na outra ele disse: se tu é mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui do alto, que os anjos virão te pegar e você não vai sofrer nada. Ele diz: não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, vai a misericórdia de Deus. Então, Santa Catarina de Sena usou as duas armas.
Quando o inimigo quis exaltá-la, ela buscou a via da humildade para se rebaixar. Quando o inimigo quis rebaixá-la, ela buscou a misericórdia de Deus para elevá-la. Então, só esses santos de alta santidade de sétima morada, então chegam ao ponto de dizer, né, ao ponto de não pecarem mais. Agora, nós que estamos aqui, ó, na primeira morada, e muitas vezes nem na primeira, ou seja, ficamos como Santa Teresa diz, entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, sai do castelo, entra na primeira morada, sai da primeira morada. Decide que quer ser santo, daqui a pouco vira mundano de novo, e fica nesse vai e volta, nesse vai e volta, nesse vai e volta. Só que o perigo é uma hora a porta do castelo bater e nós estarmos do lado de fora, na vida mundana. E aí já era. Então, nós iremos cair. E a forma de nos levantarmos é pelo sacramento da reconciliação. É pelo sacramento da confissão. Por isso que ele tem que ser um sacramento de intimidade nossa. Tem que ser um sacramento que deve estar na nossa vida constantemente junto com a Eucaristia. E aí aquele que é consciente desse sacramento, que é consciente que peca contra Deus, que pecou contra Deus, e que sabe que tem que ir a Ele para pedir o seu perdão. Como deve agir? Como deve fazer? Como deve proceder? Porque muitos fazem do confessionário consultório de psicologia, de psicólogo. Querem aconselhamento. Ali é lugar para confissão de pecado e remissão de pecado. Então, no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1450 até o 1460, claro que eu não vou ler todos aqui, mas algumas partes, tem os atos do penitente. Ou seja, como você deve proceder, como eu e você devemos proceder para que este sacramento seja eficaz para nós. Nos coloque e nos devolva de novo em estado de graça. O 1451 até o 1454 vai falar primeiramente da contrição. Porque olha só, a penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento. Lembra que eu falei no sábado passado? Qual é a matéria do sacramento da confissão, da reconciliação? Sem essa matéria não existiu o sacramento? Arrependimento. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação e em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. Então, quando ele fala essas três coisas aqui, ó, em seu coração está o arrependimento. Primeiro ato do penitente, a contrição. Em sua boca, a acusação. Segundo ato do penitente, confissão. Em suas obras, plena humildade e proveitosa satisfação. Terceiro ato do penitente, satisfação. Então, contrição, confissão, satisfação. Os três atos que nós temos que cumprir neste sacramento. Sobre a contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. O que é que consiste então a contrição? Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando é que há verdadeiramente
contrição daquele pecado, irmão e irmã. É quando você, igual aquele filho pródigo, o que diz lá? E ele entrando em si. Leia lá a passagem do filho pródigo lá de Lucas 14 a 15, né? Que diz lá, ele lá chafurdando naquela lama junto com os porcos. Esse versículo aí, ali é o principal. Quando diz lá, e ele entrando em si. Você tem que entrar em si, irmão e irmã. E fazer uma autorreflexão do que tem sido tuas condutas perante Deus, perante o teu próximo, para com você mesmo. E ali identificar esses pecados, essas mazelas. E aí onde é que vem a contrição? Você olhar para aquilo ali. Eu dei o exemplo agora de você ter uma discussão muito ríspida, muito dura com sua mãe. Fala palavras duras para ela. Na contrição você tem que relembrar daquilo e aquilo tem que vir o quê? Aquela dor na sua alma. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi aquilo que eu disse para minha mãe? Então, vem essa dor profunda na alma. Eu não tinha direito de fazer. Mesmo que você disse lá dentro de você, a parte pecadora de você diz, não, mas, não tem mas. Desonrar pai e mãe é pecado grave. É pecado contra o quarto mandamento. Você desonrar pai e mãe é você desonrar a Deus. Uma agressão contra um pai e uma mãe é uma agressão a Deus. Uma ofensa contra um pai e uma mãe é uma ofensa a Deus. E era um pecado tão grave na lei judaica daquele tempo que aquele filho pródigo voltando para o pai, você sabe o que ele mereceria? Apedrejamento. E aí o que choca naquela pregação de Jesus é o filho voltar e o pai abraçá-lo e beijá-lo. Para dizer que a lei de Deus é a lei do amor. Quando há arrependimento verdadeiro. Então, tem que haver essa profunda dor que é diferente do remorso. Não podemos confundir com remorso. Que é aquela dor na consciência. Meu Deus, eu pisei na bola. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu vacilei. Mas o remorso ele faz o quê? Te dá aquela dor na consciência, mas não te dá aquele impulso de desfazer aquele ato que você fez. Principalmente por indo pedir perdão e se reconciliar. Mas o remorso te leva aqui muitas vezes, que foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Meu Deus, o que foi que eu fiz traindo o Senhor? Eu não sou merecedor de mais nada. Só tem uma coisa para mim, tirar minha própria vida. Agiu com humildade? Não. Mesmo sabendo que errou, consciente que errou, ainda tomou para si a autoridade de se dar a punição. Ou seja, rompeu com a misericórdia. Se fez Deus. E você ir ao confessionário arrependido e humilhado é sinal de humildade. Se rebaixar diante de um homem, um ser humano que você está olhando ali, olho no olho, que você sabe que também peca como você, é humildade. Isso agrada a Deus. Se Judas tivesse ido humildemente aos pés do Senhor, como São Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, saiu dali. E a palavra diz o quê? Que ele chorou amargamente e se arrependeu do que fez. Pedro hoje está entre os santos.
Judas está entre os condenados. Então, a contrição te leva a um ato humilde de dizer, eu tenho que reparar isso perante Deus em primeiro lugar. Aí vai ao sacramento. E aí vem o segundo momento. Contrição. Eu reconheço. E eu quero reparar isso que eu fiz. Eu sei que eu ofendi a Deus. Eu sei que eu causei uma ruptura com Deus e com a minha igreja. E a outra coisa que diz aqui na contrição, e a detestação do pecado cometido. Aí muita gente vai para confessar e confessa lá que tem mania de falar da vida alheia. Eu estou aqui para pedir perdão porque eu tenho caído nesse pecado de falar mal da vida alheia. Falar mal do meu irmão, falar mal do meu próximo, falar mal do vizinho, da vizinha, seja lá quem for. Então tem que ir aquele dor, aquela pesar por ter cometido aquele pecado e falar mal do outro. E às vezes aquele falar mal ter gerado até um problema para o outro. Mas tem que ir embutido também uma detestação. Eu quero, Senhor, detestar e odiar com todas as minhas forças esse pecado e não voltar mais a ele. E não confessou o pecado ali, recebeu o perdão, no outro dia está falando mal da vida alheia de novo. Houve detestação do pecado? Não. Talvez o máximo que houve, e é o que mais acontece com a maioria de nós cristãos católicos, é um alívio de consciência. E não verdadeiramente um desejo de mudança profunda, que é o que nós teríamos que desejar. Então, você deu o primeiro passo, fez sua reflexão profunda, sua meditação profunda, veio aquele pecado até com o auxílio, né, pedindo o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo te lembra daquele pecado que você cometeu lá, naquele dia, naquele lugar, com aquela pessoa, naquela situação. Vem essa dor, vem essa contrição, eu tenho que me confessar. Se possível, hoje ainda, se puder. Aí você vai para o segundo passo, a confissão. E aí no parágrafo 1455 diz que a confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa Então, a confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e à comunhão da Igreja, a fim de tornar possível novo futuro. Então você ir ao confessionário, se ajoelhar ali, quando aquele sacerdote diz, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confesse os teus pecados. Ali é o que? É um ato de acusação. Você diz, Senhor, eu me acuso que realmente eu fiz isso, eu fui agressivo contra a minha mãe. Falei isso para ela. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele estava ali vendo você agredindo sua mãe verbalmente, muitos aí até fisicamente. Deus estava vendo tudo, estava presenciando tudo.
mas agrada a Deus num ato de humildade. Você ir aos pés deles aos pés dele confessar com sua boca: Senhor, eu pequei ao agredir a minha mãe, ter me irado. Te peço perdão por ter me irado e agredido a minha mãe. Ter falado mal do meu vizinho e ter acontecido aquele problema todo. Ter criado aquela fofoca na minha vizinhança e ter causado aquele problema todo. Então, a confissão é uma acusação. E como é que vai alguém, um criminoso, diante de um delegado, diante de um juiz, e diz: eu matei? Sim, realmente eu roubei. Eu estuprei. Vai tranquilo e calmo, como se nada tivesse acontecido. Sereno. Não. Tem que ir na postura de quem realmente está ali arrependido. Então, a confissão é um ato de acusação. Jesus, eu pequei. Senhor, eu pequei. Fiz isso, isso, isso. E não tem mas. Mas fulano me provocou. E por isso que eu agredi mesmo. Dei aquele soco mesmo, dei um tapa mesmo. Isso não é confissão. A parte do outro é o outro. A sua é dizer: Senhor, peço perdão, porque agredi aquela pessoa. Não deveria ter feito. Então, segundo, a confissão dos pecados. E aí, depois que você confessa todos os seus pecados, o sacerdote vai proclamar aquelas palavras sobre você, né? Pelo ministério da igreja me dado e tal, tal, tal. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem também o quê? O terceiro elemento, a satisfação. A satisfação. Então, a partir do parágrafo 1459, muitos tipos de pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal, por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A esta satisfação chama-se também penitência. Então, o que é a penitência, irmão e irmã? É um ato, o próprio ato de você ir se acusar perante o Senhor. Senhor, eu pequei, fiz isso, isso e isso. Já é um ato concreto. Mas, além disso, tem que haver algo a mais. Por exemplo, o que verdadeiramente vai demonstrar o teu ato de arrependimento de ter agredido a tua mãe ali com palavras duras, agressivas, que feriram, que magoaram ela? O que vai realmente tocar no coração dela e mostrar que você realmente está ali diante da sua mãe arrependido? É simplesmente você chegar e dizer:
mãe, foi mal, desculpa aí. Ou é você, por exemplo, chegar, se ajoelhar aos pés de sua mãe, dizer, mãe, me perdoa por aquilo que eu te disse, perdoa por aquele momento, que eu perdendo a cabeça, eu agredi a senhora, eu reconheço que eu agredi a senhora, eu fui agressivo, eu passei dos limites, me perdoe, me perdoe. E você, por exemplo, além de mais do que ajoelhar, por exemplo, você beija os pés da sua mãe e pede, mãe, me perdoa, eu te peço perdão. Qual dessas duas atitudes demonstra que realmente você está arrependido diante da sua mãe, que você feriu, magoou, decepcionou? Só simplesmente chegar, mãe, desculpa aí, foi mal. Ou você ter esse gesto a mais, além de dizer, mãe, eu pequei. E, às vezes se ajoelhar e até beijar os pés da sua mãe. Não tenha sombra de dúvidas que o segundo caso, ela vai ver realmente que isso é um ato de arrependimento. Porque você confessou dizendo, mãe, eu errei. Mas você deu uma satisfação na forma daquela penitência de ajoelhar, ali de beijar os pés da sua mãe e pedir perdão. E se for até com lágrimas nos olhos, mais ainda. E é assim que Deus quer de nós. Então, como fica mais pleno diante do Senhor, você ir e dizer, Senhor, eu te peço perdão, porque eu fiz uma fofoca a partir do vizinho e aquilo criou um grande problema para ele. Aconteceu isso, isso, isso. Você saindo dali, aquele sacerdote te absolveu, Jesus te perdoou, você sai dali em estado de graça, mas você sente aquele desejo no coração de uma satisfação a mais e vai aquele vizinho, vai aquela pessoa. Diz, irmão, eu estou aqui por causa daquilo que eu falei, daquela fofoca que eu espalhei, eu te prejudiquei, eu estou aqui para te pedir perdão. Mesmo sabendo que você pode até ser, né, sei lá, agredido verbalmente, levar uma porta na cara, coisa do tipo. Mas o teu ato de ir e desejar satisfazer aquele mal perante Deus, você fez algo muito mais pleno. Por isso que o sacramento da confissão e reconciliação, ele pede esses 3 passos da gente. Por isso que a gente olha assim e diz, mas será que não é exagero demais? Não é, irmão? Não é, irmã? Quando a gente olha e vê que está em jogo a vida eterna. Então, por isso que você pega a vida daqueles santos e o que eram as satisfações deles? Eram penitências duras, que eles infligiam muitas vezes a eles mesmos. São Francisco de Assis, uma vez, durante uma refeição, ele comeu uma coxinha de galinha, uma coxa de galinha. E ele, naquele mesmo momento, ele sentiu que ele sentiu um prazer exacerbado em comer aquela coxa de galinha. O Francisco, naquele mesmo momento, ele foi aos pés do Senhor e pediu perdão. E disse, Senhor, para fazer a satisfação, eu vou fazer a seguinte coisa.
São Francisco arrancou a roupa, chamou um irmão frade, disse: pega uma corda, amarra essa corda no meu pescoço e sai me puxando até a Praça de Assis. Me levando, me puxando por essa corda até a Praça de Assis. E durante todo o caminho, até chegar na Praça de Assis, e chegando na praça, São Francisco deu várias voltas ali em redor daquela praça, nu, com aquela corda amarrada no pescoço, aquele irmão puxando ele por aquela corda no pescoço. Ele repetia: miserável sou eu, que sinto mais prazer numa coxa de galinha do que em meu Senhor e meu Deus. Miserável sou eu, porque sinto mais prazer numa coxa de galinha do que no meu Senhor e meu Deus. Essa foi a satisfação que ele deu para Deus naquele dia. Foi a penitência que ele sentiu de fazer ao Senhor naquele dia. Para Deus foi adequado? Com certeza. Então, os 3 passos para nós fazermos uma boa confissão são esses: contrição, sentir realmente aquela dor por ter pecado, detestar aquele pecado, ir ao confessionário e me acusar, confessar aquele pecado, e depois, recebendo aquela penitência que o sacerdote me dá, eu também desejar fazer uma satisfação a mais. Agora, cuidado, a satisfação não pode ser invencionice também. Certo? Ou seja, satisfação a algo que verdadeiramente você, seja guiado principalmente por uma direção do Espírito Santo, e não algo que vai fazer você pecar, porque muitas vezes você pode estar indo fazer isso com um espírito de vaidade. E aí não deu em nada. Mas realmente uma satisfação porque você se dói por ter pecado contra Deus, contra o seu irmão, contra você mesmo. E aí, irmãos, eu concluo esse sacramento lembrando aquela passagem lá de Apocalipse, não vou lembrar agora de cabeça aqui, eu passo para vocês depois aí no WhatsApp, com todos os textos, que foram usados nesses dois encontros, para lembrar aquela passagem lá de São João, quando ele tem aquela visão, ele está diante de um anjo, e aquele anjo mostra para ele uma multidão de pessoas vestidas de branco com palmas na mão. E o anjo pergunta para ele: quem são essas pessoas que você vê vestidas de branco e com palmas na mão? São João diz: responda o Senhor mesmo, porque eu não sei responder. Ele diz: estes são aqueles que lavaram e purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque nós vimos no sábado passado que o que é o confessionário? Um lavatório das almas. Onde ali você confessa seus pecados, se acusa dos seus pecados, você é lavado naquele sacramento. E suas vestes são embranquiçadas e purificadas de novo. Então aquela visão é para mostrar que o céu é lugar de almas santas, puras. O pecado não entra. Por isso que temos que ser íntimos do sacramento da confissão, nos reconciliarmos com o nosso Deus, com a Santa Igreja, com o nosso próximo e com nós mesmos. E assim trilharmos um caminho de busca de santidade para sermos, ao término dessa vida, contado entre o número daqueles que estarão lá no céu, com essas vestes brancas, purificados em cada confissão que fizeram, com sinceridade, com arrependimento, com humildade perante o Senhor. Amém, gente? Então,
Que Deus conduza cada um de vocês, cada um de nós, pela ação do Espírito Santo, a vivermos santas confissões, termos proveitosas confissões, que não sejam de longo tempo, né? Mas que sejam o mais breve possível ou até, se necessárias, o mais urgente possível. A igreja nos cobra uma confissão por ano, que é na Semana Santa, para podermos comungar, que seja uma única vez no ano, que é no sábado da Vigília Pascal. Mas nós sabemos que para trilhar uma vida de santidade, uma confissão por ano, uma comunhão por ano, né? Só se nós tivermos um estado de graça muito elevado, né? Para uma confissão, uma comunhão, nos colocar limpos e puros perante o Senhor. Então isso tem que ser periodicamente. Periodicamente. Tá certo? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e agradecer pela graça desse encontro. Te agradecer poder, junto com esses irmãos e irmãs, crescer no conhecimento desse sacramento, da reconciliação, da confissão, da penitência. Pois bem sabemos, Senhor, que nas nossas fraquezas caímos, pecamos, vos ofendemos, nos apartamos da igreja e precisamos de uma nova conversão. Dai, Senhor, a cada um de nós aqui essa graça de ter o sacramento da reconciliação como um instrumento de intimidade, onde buscamos Jesus quando necessitamos essa reaproximação convosco a partir do momento que confessamos nossos pecados e somos perdoados. Ajuda cada um aqui, Senhor, a vencer as barreiras que tenham contra esse sacramento, para passar a vivê-los com muita fé, com muita constância e muita perseverança. Nos frutos desse encontro de hoje, Jesus, eu quero mais uma vez te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos para sempre permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.